Olá, queridos alunos e alunas. Hoje eu vou gravar para vocês a revisão da nossa disciplina de processo civil, execução e cumprimento de sentença. Depois dos nossos trabalhos, do nosso mini seminário, fica muito tranquila a prova, tanto para execução quanto para cumprimento de sentença. A gente trabalhou mais o assunto de cumprimento de sentença em sala de aula, mas falamos também de execução no seminário, então vai ser muito tranquilo. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair super bem nessa prova e assim eu espero. Pessoal, eu fiz aqui, separei pra gente os artigos, os slides, fiz tudo organizadinho pra gente retomar o que vai cair na prova, os principais pontos. Eu acredito que tá bem breve e curto, a gente deve concluir em uns 20, 25 minutos, tá? Porque aqui não é para aprofundar, é para retomar o que foi visto em sala de aula, os artigos mais importantes e direcionar para a prova. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Para você é só uma inscrição, mas para mim faz muita diferença. Eu queria muito terminar esse período de revisões. Eu tenho 2 turmas lá na Anhanguera, então eu queria muito terminar esse período de revisões com 200 inscritos. Ficaria feliz demais. Então se inscreve no meu canal. Deixa eu já compartilhar a minha tela aqui com vocês. Nossa prova está marcada para o dia 7 de abril, terça-feira que vem. Vocês vão ter mais ou menos uns 8 dias para poder estudar. Vai dar muito certo. Lembrando que quem tirar a nota máxima vai ganhar um bombonzinho para a gente poder celebrar essa nota máxima. É importante a gente comemorar as pequenas conquistas. Pessoal, a prova pergunta que deve pairar aí na cabeça de vocês. Professora, vai ser de consulta? Não, não vai ser de consulta. Tá muito tranquilo, tá bom? Não cobrei nada aprofundado demais, tá dentro daquilo que a gente conversou e discutiu em sala de aula, dentro dos nossos exemplos. Vocês vão ver que todo mundo vai sair super bem. Já iniciando, vamos falar aqui do cumprimento de sentença, artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, aquela questão que eu falei para vocês da petição, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Então, pessoal, quando o advogado promove o cumprimento de sentença, ele peticiona, lembrando que o cumprimento de sentença ele não é automático, tem ali a condenação, a quantia certa, o valor já fixado, o advogado precisa, da parte exequente, precisa pedir o cumprimento de sentença. Quando é pedido e deferido, o executado ele é intimado para pagar em até 15 dias, aquele pagamento voluntário de bom grado. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Aqui eu queria que vocês lembrassem desse percentual, a gente fez até uma linha do tempo processual lá no quadro e falou algumas vezes sobre esses percentuais. Eu até dei o exemplo para vocês que se na condenação tinha um valor lá de R$ 1.000, se não pagasse dentro dos 15 dias do pagamento voluntário, teria a multa de 10%, então teríamos mais R$ 100, e também mais 10% de honorários do advogado. Aí vem uma pergunta aqui, os honorários são pagos 2 vezes? Por que 2 vezes, né? Pessoal, quando o juiz faz a condenação, lá na fase de conhecimento, ele já vai fixar os honorários advocatícios. E aí, depois que o advogado entra com o cumprimento de sentença, o réu tem o prazo de 15 dias para pagar. Se ele não pagar, vai incidir outros honorários para o advogado, que é o honorário aqui dessa fase de cumprimento de sentença. Então, seriam 2 honorários? Sim, 2 honorários. O honorário da fase de conhecimento e o honorário do cumprimento de sentença. Então, gravem isso aí na cabecinha de vocês. Execução. Os artigos, eles não estão seguindo uma ordem sequencial lá do artigo, a ordem numérica dos artigos do nosso CPC. Tá de acordo com a ordem de relevância para a prova. E também, vocês vão perceber que eu vou e volto em alguns artigos. Então, acompanhem nesse ponto. Execução. É cabível, portanto, aqui eu trouxe para vocês, gente, um julgado do STJ, um entendimento do STJ, eu vou ler e explicar ele para vocês. É cabível, portanto, o emprego da ferramenta teimosinha para a realização de buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor, no sistema financeiro nacional,
até que seja satisfeita a execução, pelo que não se verifica óbice a sua utilização, sendo o ônus do devedor apontar a eventual inviabilização da atividade empresarial causada pela utilização da ferramenta. O que é o caso aqui? A gente tem a parte de execução. Vamos falar aqui da execução quando a gente tem um título executivo extrajudicial e vai promover a execução nesse sentido, para receber esse título executivo extrajudicial. Vamos imaginar que já passou aquele período lá para o executado pagar, ele não pagou, vai começar aquela parte de expropriação, que é tirar a penhora, né, tirar os bens da pessoa de forma forçada para saldar uma dívida que ela deve. E começamos pela penhora com a teimosinha, que é a parte de tirar ali o dinheiro das contas, fazer o bloqueio das contas, o CISBAJUDE. Esse bloqueio que ele está falando, ó, buscas reiteradas e automáticas, significa que várias vezes a teimosinha vai passando e coletando o que tem nas contas. As contas ficam bloqueadas, recebe depósitos e a teimosinha sempre vai arrecadando ali em determinado período. O juiz estipula geralmente 30 dias, né? Os processos que eu tenho foram estipulados 30 dias. Então, olha só, aqui está dizendo que se estiver causando algum prejuízo para o executado, ele que tem o dever de provar. E aqui a gente tem, inclusive, os embargos de declaração. Quando a gente fala do cumprimento de sentença, a gente tem a impugnação ao cumprimento de sentença, e aqui a gente tem os embargos. Então, se ele estiver passando por algum meio vexatório, algum meio excessivo, algum meio causa um prejuízo maior, o executado é que tem que comprovar isso e tentar uma suspensão judicial, comprovada com todos os termos que o CPC pede. Mas, via de regra, o judiciário vai continuar com a teimosinha ali bloqueando todos os valores. Então, eu quero que vocês tenham atenção a esse julgado, porque essa suspensão, a gente chegou até a falar, inclusive, sobre a suspensão da penhora, ela tem vários requisitos para ser atendido, inclusive não é a regra, é uma exceção, a gente vai passar por esses requisitos agora. Então, se o executado estiver passando por um meio vexatório que causa muito grandes prejuízos, ele que tem que provar judicialmente, o ônus é dele. Artigo 784. São títulos executivos extrajudiciais. A gente falou várias vezes sobre esses títulos extrajudiciais. Foi objeto da temática dos seminários, mas eu queria que vocês lembrassem do cheque. Não custa nada lembrar dele. Falamos sobre nota promissória. Teve um colega de um grupo que falou de título extrajudicial. Agora eu não lembro exatamente o nome, mas ele levou até uma promissória para a sala de aula. Então eu queria que vocês lembrassem do título, mas lembrassem aqui especialmente do cheque. Cumprimento de sentença, como eu disse, a gente vai voltando, tanto na execução quanto no cumprimento de sentença, e os artigos eles não seguem uma ordem lá do CPC. Inclusive, eu não estou escrevendo que é do CPC, mas todas as vezes que eu mencionar algum artigo aqui é do CPC. Quando a fonte for outra, eu vou informar qual que é a outra fonte. Por exemplo, eu trouxe o julgado aqui do STJ, eu informei, mas quando não, quando for seguir a nossa regra do CPC, eu não vou mencionar. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Pessoal, aqui a gente tem o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença. E aqui percebam que, olha só, independentemente de penhora ou nova intimação apresente nos próprios autos sua impugnação. Vai começar, quando passou os 15 dias lá do pagamento voluntário, vai começar logo depois, a gente já tem a penhora em si. E junto com esse prazo da penhora, já tem o prazo ali do cumprimento de sentença. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui nessa parte, que é nos próprios autos. A gente falou sobre o sincretismo processual em sala de aula. Vocês trouxeram, reafirmaram a informação no seminário, que não precisa ser processos separados, né, para o processo de conhecimento, o processo de liquidação e o processo de cumprimento de sentença. Pode ser tudo no mesmo processo, e é o sincretismo processual. Então, aqui eu queria que vocês lembrassem disso, quando fala nos próprios autos, a gente está falando dessa questão de sincretismo, de não precisar separar o processo, sendo que vai ter o mesmo fim. Parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, foi o que eu disse para vocês. Começa a correr automaticamente o prazo de impugnação, mas a penhora também corre junto. Inclusive, os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora,
caução ou depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executável grave dano de difícil ou incerta reparação. Pessoal, olha só, aqui está falando que o prazo de impugnação não impede em si a execução, a expropriação e a penhora. Vai correr junto, não impede o outro. E que a regra é não suspender a penhora, a não ser que o executado esteja passando ali por uma situação muito gravosa e ele consiga provar judicialmente. Então, ele tem que fazer o pedido dessa suspensão da penhora. Por exemplo, o que ele tem que fazer? O requerimento, o pedido, ele tem que caucionar, apresentar o valor ali que estava sendo executado, então ele tem que apresentar o calção, e ele tem que fazer a justificativa dele falando que vai ter um dano. Nisso, na impugnação, quando ele apresentar a impugnação, o recurso dele da fase de cumprimento de sentença, o recurso não vai suspender a penhora, é isso que o parágrafo está dizendo. Mas, para suspender a penhora, ele precisa comprovar o dano, fazer o requerimento e apresentar o calção. Mas, via de regra, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, que é o recurso ali do cumprimento de sentença. Via de regra, não suspende a penhora. Cessão de crédito. Pessoal, cessão de crédito é um tema muito interessante. Eu bati a mão aqui no microfone, eu até lembrei que eu comprei umas coisinhas para gravar, comprei uma webcam nova. A webcam me deixou super pálida. Mas aí depois eu vou aprender a mexer nas cores. Comprei um fundo infinito, achei muito legal. Comprei um microfone também, só que ele não chegou a tempo. Então eu tô gravando com esse aqui, eu acho que ele tá com uns picos de altura. Às vezes a minha voz aumenta, às vezes ela diminui, tá bom? Bati a mão no microfone e eu lembrei. Cessão de crédito. O que é a cessão de crédito? Cessão de crédito é: eu sou credora de alguém, eu detenho crédito de alguém, a pessoa me deve determinado valor e eu passo o meu crédito para outra pessoa. Cheguei a dar um exemplo em sala de aula de uma colega que me devia determinado valor, agora eu não lembro, mas vamos supor que a colega me deve R$ 1.000. Se ela me deve R$ 1.000 e eu quiser passar o meu crédito para alguém, alguém agora vai receber esse crédito dela, eu não preciso dar autorização dela, eu preciso informar ela, até para ela saber quem é que ela vai pagar agora, mas eu não preciso dar autorização dela. Falei para vocês da seção de débito também. Lembra daquela questão da gente ter um carro financiado e querer vender o carro financiado? Passar a dívida para alguém? Receber o ar de passar a dívida para alguém? Eu falei para vocês que o banco, que é o seu credor, ele tem que autorizar. Então, por exemplo, quando você vai ceder um débito, vender um débito seu, aquela pessoa que vai receber o débito também tem que passar por uma análise de crédito. O banco tem que ver que ela tem condições ali de arcar com aquela despesa. Então, não é simplesmente você, vendi meu débito. Não. Precisa da autorização do seu credor para você fazer uma cessão de débito, que não ocorre com a cessão de crédito. Olha o que diz esse artigo aqui. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Então, a gente está falando aqui que ele tem um título executivo, ele pode fazer execução forçada. A pessoa não quer pagar, vai executar forçadamente. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos. Então, aqui está falando que se a pessoa recebeu o crédito de alguém, essa pessoa que recebeu o crédito pode executar também. A sucessão prevista no parágrafo 1º independe de consentimento do executado. Foi aquilo que eu disse para vocês. Se eu estou cedendo um crédito meu para alguém, que eu vou receber de alguém futuramente, eu não preciso que o devedor aceite, tenha anuência. Não preciso. Diferentemente de quando eu vou ceder uma dívida, um financiamento. Eu preciso que o outro credor aceite e autorize. Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante... Pessoal, aqui eu queria que vocês pensassem o seguinte. A gente teve a fase de conhecimento no processo, a fase que o juiz toma conhecimento dos fatos, indica quem está certo ou quem está errado. Se não teve recurso ali, depois da sentença, vai transitar em julgado. Se teve recurso, vai para outra instância. O cumprimento de sentença, ele ocorre, o cumprimento de sentença é fazer aquela sentença, aquele papel ali que tem o direito de alguém, efetivo, né? Por exemplo, o papel ali virar um pix. Lembra que eu falei para vocês? O que adianta o juiz fazer uma sentença, prolatar uma sentença,
a favor de alguém, sendo que a pessoa quer o dinheiro, sendo que a pessoa quer o bem, o papel em si não serve para muita coisa. Serve para dizer que tem um direito, mas o que a gente quer, o objetivo final, é o dinheiro, por exemplo. Então, quando a gente fala em cumprimento de sentença, que o advogado da parte autora tem que peticionar, onde é que ele vai peticionar? No juízo ali de primeiro grau, no juízo ali da fase de conhecimento. Então, eu queria que vocês pensassem também em uma situação de fase recursal. Temos ali a fase de conhecimento, o juiz prolatou uma sentença, a parte ré, ou até mesmo a parte autora, recorreu. Está ali em outro grau, passou para o segundo grau, recorreu. É possível que a gente entre com um cumprimento provisório de sentença. Nisso, quem está pedindo cumprimento provisório, geralmente não, a parte autora, quando ela pede cumprimento provisório, ela responde por perdas e danos que ela pode causar ao executado. Por quê? Porque a sentença ali, ela não está no momento de discussão, ela está numa fase recursal, talvez algo seja reformado e talvez prejudique o réu. Então, quando a parte autora pede o cumprimento provisório de sentença, ela responde por eventuais perdas e danos. Em muitos casos, quando o cumprimento de sentença provisória é deferida, é porque é algo em controvérsia, é algo ali que não tem mais a ser discutido. Uma parte da sentença não tem mais o que ser discutido, não tem mais o que ser alterado. No recurso vai ser revista outra questão, mas tem uma parte que é em controvérsia. Então, parte da sentença já vai ser cumprida provisoriamente. Nisso, tanto o cumprimento definitivo quanto o cumprimento provisório, eles vão ocorrer aqui conforme o inciso 2, o juiz que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Então, o advogado vai peticionar para o juízo que decidiu a causa em primeiro grau. Princípios. Nós chegamos a falar sobre alguns princípios em sala de aula lá no comecinho, na nossa primeira e segunda aula. Eu trouxe aqui alguns outros princípios para vocês que vão cair na prova. Eu achei uma questão assim, muito legal falando sobre princípios, vou levar essa questão. Então, olha só, princípio aqui 1, trouxe 3 princípios para a gente ter uma reflexão. 3. Princípio da taxatividade, tipicidade dos títulos executivos. Faltam 2 pontos aqui. Determina que somente os documentos previstos em lei, exemplo, decisão judicial, título de crédito com liquidez, certeza e exigibilidade, podem ser títulos executivos. Então, a taxatividade está dizendo que tem os requisitos na lei para a gente entender que aquele título ele é executivo, seja judicial ou seja extrajudicial. Então, a gente tem que cumprir os requisitos da lei. Princípio da menor onerosidade. Determina que se deve buscar os meios menos onerosos que sejam suficientes para satisfazer a pretensão do credor. Ou seja, se em uma simples cobrança é possível obter a satisfação, não tem por que se valer de medidas mais gravosas, como a apreensão de passaporte, as quais somente ocorrem em execuções de maior dificuldade. O que está dizendo aqui? Princípio da menor onerosidade. Olha só. Menor onerosidade. O meio que eu vou cobrar, o executado, o devedor, é um meio que cause danos menores, menos danos, né, para ele. Lembra que eu falei para vocês que tinha lá situações de 2 casas, 2 imóveis, aquela casinha da Caixa que é igualzinha, o executado tinha 2 imóveis, um estava alugado e o outro não. Qualquer um do valor dos bens poderia saldar a dívida dele. Então você vai pegar o bem que não está alugado, que vai causar um dano menor para o executado. Isso a gente consegue imaginar em diversas situações. Por exemplo, a gente pode imaginar ali um bloqueio de uma conta, né? Bloqueio de conta de dinheiro, tirar o dinheiro ali para poder saldar a dívida. Às vezes o valor que está ali vai saldar a dívida, é melhor que uma busca e apreensão veicular, que pode causar um constrangimento maior. Então, se tem dinheiro em conta, por que partir ali para o veículo, para a penhora do veículo, dos bens? Vai primeiro na conta, por isso que tem aquela ordem lá do artigo, não sei se é 850, 855. Então, aqui, princípio da menor onerosidade, quer dizer o quê? Que vai cobrar do executado? Vai, ele está devendo? Sim, mas vai cobrar de uma forma que seja menos gravosa para ele. Princípio da atipicidade dos meios executivos, em que o magistrado pode se valer de medidas executivas atípicas quando as típicas não forem suficientes para satisfazer a demanda. Assim determina o CPC. O próprio princípio, segundo princípio que a gente viu, falou de uma possibilidade atípica, como, por exemplo, a apreensão de um passaporte. Apreensão do passaporte, suspensão da CNH, de não poder dirigir, são meios atípicos que podem obrigar o executado
a pagar determinado valor. A gente vê muito isso, né? Inclusive, muito não. Estou tentando pedir essa questão da CNH num processo de pensão que eu tenho. Porque eu tô querendo que o nosso executado, ele é corretor de imóveis, então ele precisa do carro para se locomove bastante. Então, às vezes, se a gente pedir a suspensão da CNH dele, consegue pegar ele com uma facilidade maior. Mas aqui são meios atípicos, né, de obrigar a pessoa a pagar. É possível impugnação ao cumprimento de sentença quando o título executivo for extrajudicial. Teve um aluno que trouxe um exemplo disso em sala de aula, agora eu não lembro exatamente o exemplo, eu achei muito legal. Será que foi as meninas da lingerie? Foram as meninas da lingerie, se não estou enganada. Olha só, se você tem um título executivo extrajudicial, você vende por meio da penhora. Penhora não. Você vende por meio da duplicata, ou então por meio daquele outro lá, cheque. Você vende por algum meio extrajudicial. As meninas falaram, gente. Enfim. A pessoa vende determinado bem por um meio extrajudicial. Quando ela vai cobrar aquele título executivo extrajudicial, ela vai para execução, que é um rito mais célere, né? A gente já tem o direito ali constituído, então a gente vai para execução. Se der algum acordo ali no decorrer, já temos um título judicial constituído, um título executivo judicial constituído. E nisso, depois, se a pessoa descumpre, a gente vai para o cumprimento de sentença. Outro exemplo também, que eu falei para vocês na sala de aula, é que se a pessoa ela tem um cheque ou ela tem um título executivo extrajudicial, ela pode ir para a execução, que é um rito mais célere? Pode, mas ela também pode ir por meio do cumprimento de sentença, que é aquela fase de conhecimento, onde o juiz averigua os fatos, averigua quem tem razão, forma ali sua convicção, prolata uma sentença e a partir daí a parte autora vem com cumprimento de sentença. Então, não é porque é um título executivo extrajudicial que não pode, que tem sempre ir para a execução. A gente até conversou sobre isso em sala de aula. É possível ir pela fase de conhecimento, pelo processo convencional, tornando ali um título executivo judicial com a sentença. Então, olha só a pergunta. É possível impugnação ao cumprimento de sentença quando o título executivo for extrajudicial? Sim, é possível. Por quê? Porque a gente pode utilizar ali da fase de conhecimento. Com a fase de conhecimento, a gente vai ter uma sentença, o advogado vai ter que pedir o cumprimento de sentença, e no cumprimento de sentença, é possível a parte ré fazer a impugnação ao cumprimento de sentença. Inclusive, se ela for revel em todos os momentos da fase de conhecimento. Isso não impede que ela faça a impugnação ao cumprimento de sentença na fase de cumprimento de sentença. Negativação. Artigo 782. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplência. Pessoal, aqui o juiz ele não faz isso de ofício. O advogado da parte autora, ele tem que colocar nos seus pedidos, se não pagar, eu quero que inclui no cadastro de inadimplentes, quero que faça a negativação no SPC, Serasa. Então, isso tem que ser um pedido. O juiz não faz de ofício. Se você, advogado, não colocar isso no seu pedido, e lá no cumprimento de sentença, a parte não tiver dinheiro, não encontrar bens, não vai negativar, não vai bloquear, porque não tem bens, logo vai ter o desbloqueio da conta, né? A gente pode imaginar ali numa teimosinha por um período, não achou dinheiro, não achou bens, libera tudo. E você não pediu a negativação, a pessoa vai ficar super tranquila. Então, é importante pedir a negativação, porque o juiz não faz a negativação no cadastro de inadimplentes de ofício. 523. No caso de condenação em quantia certa, aqui eu vou explicar para vocês uma diferencinha, tá bom? A gente já chegou a falar sobre o 523, mas eu estou repetindo ele novamente porque eu quero explicar uma diferença. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. Então, precisa da petição do exequente para começar o cumprimento de sentença. Sendo executado intimato para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas se houver. Falei para vocês, e vou repetir, que o cumprimento de sentença ele não é automático. Se o juiz prolatou a sentença transitou em julgado, ninguém recorreu, ou então recorreu e transitou em julgado ali, e o advogado da parte autora não pediu cumprimento de sentença, vai ser arquivado. Então, é possível desarquivar? Sim, tem os períodos e tal,
Mas o processo, via de regra, ele não fica ali, o cumprimento de sentença, ele não começa de forma automática, tem que ter uma petição. Diferentemente da obrigação de fazer ou não fazer. Lembra que eu falei para vocês que às vezes um site noticia uma informação falsa, o Instagram noticia uma informação falsa, no Instagram de jornalismo. Ali na própria sentença, o juiz reconhecendo que a informação é falsa, ele já pode pedir para retirar tirar a notícia, né, do ar. Então, aqui é uma obrigação de fazer, tirar a notícia do ar. Então, olha só. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Então, o que eu quero dizer, qual é a diferença aqui desses dois artigos, o 523 e do 536? É execução, né, condenação de quantia certa. Quando é dinheiro, pagar o dinheiro, determinado valor, o cumprimento de sentença não é imediato, não é automático e nem imediato. A parte autora precisa pedir. Agora, quando é obrigação de fazer, como, por exemplo, excluir uma matéria falsa de uma rede social, o juiz entendendo que realmente a matéria é falsa, ele pode pedir de ofício ou a requerimento da parte autora. Encerramos por aqui, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês que ficaram aqui me acompanhando. Curta o vídeo, siga não, né? Se inscreva no meu canal, tá bom? E agradeço a participação de vocês. A gente se vê. Estou gravando antes da nossa aula de terça. A gente tem uma aula agora dia 31. Então a gente se vê dia 31 na terça e a gente se vê também semana que vem na prova, tá bom? Torço para que todo mundo saia super bem. E beijão. Até amanhã.